Muita notícia nesse vídeo aqui, tá? A gente fala de Bernal e Martinelli, Europa, no caminho dos dois. Tem notícia sobre um e uma entrevista do outro, tá? A gente fala aqui nesse vídeo também sobre a possível convocação de Kevin Serna para a seleção colombiana e algo bem curioso que pode acabar acontecendo. E também sobre SAF no Fluminense, o investimento, a quantidade de dinheiro que cada um precisa ter para botar uma graninha no Fluminense. Roda a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, tá? Se inscreva aqui no canal, dá aquela moral pra gente. A gente produz aqui muito conteúdo no Raiz Tricolor. E uma das coisas que assim, eu gosto muito pelo fato de eu ser patrocinado pela Foot Fanatics, tá? Que é um anunciante aqui do canal, é o fato de quando eu tenho a oportunidade de trazer uma super promoção pra vocês. Que eles me mandam mensagem falando assim, cara, abaixamos o preço desse daqui, bota aí no vídeo de vocês pra vender. Olha isso aí só. É uma camisa do Fluminense de goleiro, tá? É do ano passado, não é do atual, beleza? Juvenil, ou seja, alô galera que tem filho. 8 anos, 10 anos, 12 anos, 14 anos. R$90. É oficial, tá, gente? É a camisa oficial licenciada do Fluminense. Não é da Tailândia. Não, é produto oficial, o Fluminense recebe, inclusive. Cada vez que você faz uma compra. E esquece esse valor aí, porque com o cupom Jornada 10, esse valor já cai para R$81. Se você quiser pagar no Pix, esse valor cai para cerca de R$72. Ou seja, tá por R$70 uma camisa oficial do Fluminense que você pode comprar pro teu filho ou até para tua filha também. Não é um modelo juvenil, ele é meio que unissex ele também. Então aproveita, tá? O link vai ficar aqui na descrição. Vamos lá, a gente fala aqui nesse vídeo, abre falando sobre a possível convocação de Kevin Serna para a seleção colombiana. Informa o jornalista Julian Capera, um jornalista que tem inclusive canal aqui no YouTube também, colombiano, cobre bastante futebol colombiano como um todo. Ele informa no seu perfil no Twitter, que eu vou botar aí na tela, inclusive para você dar uma olhada junto comigo, a gente ir lendo a matéria. Diz aí que Kevin Serna foi bloqueado pela Federação Colombiana de Futebol para a próxima convocatória. E aí, só para explicar o que é o bloqueado, a Federação Colombiana ela tem que enviar uma série de nomes, eu não vou lembrar exatamente agora quantos nomes são, mas são acho que cerca de 40 e poucos nomes, e envia uma lista para os clubes falando, olha, este jogador está bloqueado para talvez ser convocado na próxima, tá? Ele está entre os convocados. O time pode convocar 40 e poucos jogadores, alguma coisa nesse sentido, é um número bem alto. Porém, normalmente os caras só convocam 23 mesmo, que é o padrão, mas eles bloqueiam uma série de nomes e é o que chamam de pré-lista aqui no Brasil, tá? O Kevin Serna está na pré-lista do Néstor Lorenzo. Diz ali que o Fluminense o Fluminense sabe, né? Tá ali na tradução, facilitou agora. Que o ponta colombiano está na pré-lista, né, na lista de pré-agendamento do Néstor Lorenzo e deve facilitar toda a logística caso ele seja confirmado na próxima semana. A gente fica extremamente alegre pelo Kevin Serna, né? Seria, como jogador, uma amostra gigantesca e acho que até na América do Sul, principalmente na Colômbia, se colocaria o Fluminense num lugar muito interessante de visão de jogador. A gente viu agora o Santiago Moreno, colombiano, que estava na MLS brigando para querer vir para o Fluminense, porque a gente já teve a passagem do John Ares aqui no Fluminense, que saiu de lá como um jogador comum do Santa Fé para se tornar um jogador que vai para a Europa, um jogador que vira regularmente convocado e sendo titular da seleção colombiana. E agora o Kevin Serna, que estava no Alianza Lima, também num nível baixo de futebol em relação ao que é o futebol sul-americano, vindo para o Brasil, chegando ao Fluminense e se tornando um jogador convocável pela seleção colombiana. E aí o que eu falei que pode ser muito engraçado é que imaginem só se chega no ano que vem o Serna é titular de uma Copa do Mundo vestindo a camisa do Fluminense e o John Ares no banco. O que vem jogando o Kevin Serna merece destaque. Só um detalhezinho, como, né? A CBF e os seus calendários sempre fazem a gente olhar para coisas boas e ter que pontuar algumas coisas ruins. Uma convocação hoje do Kevin Serna representaria provavelmente um desfalque do jogador no jogo contra o Bahia pela volta da Copa do Brasil.
Isso seria um problemaço que eu acho que o Fluminense teria que brigar por conta disso. O jogo está marcado para quarta-feira, dia 10 de setembro, jogo de volta no Maracanã, das quartas de final da Copa do Brasil, sendo que a seleção colombiana, nessa data FIFA, joga no dia 9 de setembro, um jogo acabando às 10h30 da noite, no horário daqui do Brasil, na Venezuela, contra o time da casa. Então, assim, ele jogaria, até 11 da noite na Venezuela, em Caracas, e teria que entrar em campo 7h30 da noite em Salvador. Óbvio que Salvador ainda está mais perto da Venezuela, mas ainda assim é uma viagem praticamente impossível de ser feita. Em Salvador não, perdão, o jogo é no Rio de Janeiro, então esquece o que eu falei. Jogo de volta no Rio. Então, assim, é praticamente impossível o Serna estar em campo se ele for convocado para a seleção colombiana no jogo de volta da Copa do Brasil. Seria um desfalque do tamanho da merda que a CBF está fazendo, só para vocês entenderem o que é o problema. O Fluminense teria que brigar para esse jogo ser na quinta e não na quarta-feira, porque o Serna é, sim, um desfalque muito importante. Provavelmente daria problema com as datas da Copa do Brasil, da Sul-Americana, talvez, porque pode ser que o Fluminense jogue na terça, mas, enfim, tem que brigar, tem que ter o Serna em campo. Vamos lá, a gente fala de dois jogadores, um que não tá na pré-lista, né? Fica esse detalhe aí, cadê o Martinelli na pré-lista do Ancelotti, né? Não tava o Martinelli. Mas, enfim, né? O Martinelli ontem deu uma entrevista, eu vou juntar aqui as notícias do Martinelli e do Bernal, tá? E aí vou abrir falando do Bernal, porque são duas notícias que tem um pouco a ver. Sobre o Facundo Bernal, uma notícia do Gonçalo Tortosa, que é lá do El Chiringuito, aquele programa que... Acho que aqui não tem que ter resguardo jurídico, não. Foi racista pra cacete com o Vinícius Júnior no ano passado. No ano passado não, no ano retrasado. Mas, enfim, o programa tá lá, a informação é do Gonçalo. O Gonçalo não tem nada a ver com esse caso específico. Mas ele disse que o Facundo Bernal, o agente dele, né, o representante dele, está na Espanha negociando uma ida do Bernal para o Betis, que o uruguaio seria uma opção na lista, não é a única, mas o jogador deu sim, o Facundo Bernal já teria dado o sim para ir para o Betis, porém o Fluminense não se colocou de uma maneira fácil para a negociação avançar. Ou seja, basicamente a situação o Facundo Bernal está sendo oferecido, e aí a gente volta para um vídeo que eu gravei há pouco tempo atrás, que é o Facundo Bernal ser oferecido na Espanha, é o representante fazendo a parte dele. Tem que colocar o nome do Facundo Bernal para sair em tudo quanto é jornal europeu, para o cara já ganhar moral, tem passaporte europeu, então beleza, isso aumenta o valor dele. Agora, começar a sair notícia de que não, o jogador quer sair e o Fluminense não quer liberar. Isso só mexe com o desempenho do Bernal no Fluminense, com o olhar que o Fluminense tem do Bernal e com a torcida também. Daqui a pouco começa a criticar o Bernal, falando que o cara tá forçando saída, etc, 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 e não tem como eu também vir pra cá pra poder ficar defendendo o jogador, não. Então, assim, pra vir uma proposta hoje pelo Bernal, o Fluminense teria que ganhar bem mais do que pagou. E não pagou pouquinho, né, no Bernal, né? Então, a gente realmente tem que falar, foram 22, até porque muda a cotação também, mas foi um pouco mais de 20 milhões de reais que o Fluminense pagou pelo que tem direito hoje do Bernal, que é cerca de metade do jogador, o defensor ficou com 40%, precisaria ganhar um bom dinheiro nessa venda. Não é o momento, eu acho que não é o momento ideal para o Bernal sair, não é o momento ideal para o Fluminense vender. Acho que para os dois a negociação seria o ideal. Mas enfim. Vamos falar agora sobre o Martinelli, porque o Martinelli deu uma entrevista na Zona Mista ontem e a pergunta me chamou a atenção, quer dizer, a pergunta nem tanto, a resposta dele me chamou a atenção e eu comecei a ver muita gente falando, pô, o Martinelli já tá dizendo que vai sair, Vou botar a resposta aí, tá, do Martinelli nas nossas imagens, né, do Grupo Jornada, e eu volto para poder comentar a minha impressão, tá? Lutas de outros clubes, entre eles você. Como é que você vê essa situação? Se você pretende continuar, como é que está seu pensamento sobre a sua carreira, seu futuro na carreira? Todo mundo tem um sonho de jogar numa grande equipe da Europa. Acho que é normal isso. Até aí, tudo bem. Tirando o fato de que ele falou a mesma frase do John Arias, que depois foi para a Europa, mas beleza. Mas eu coloco sempre nas mãos de Deus. Deus sabe todas as coisas. Padrão de jogador também, né? Enfim, tá na mão dos meus empresários, tá na mão de Deus. Teve algumas conversas, então... Aí que me preocupou. Deixo com o meu empresário, com o presidente. E enquanto eu estiver aqui, vou estar sempre com a cabeça no Fluminense, tentando responder dentro de campo.
Então, sou muito feliz aqui. Se for para mim continuar aqui, eu vou continuar com todo o meu amor, todo o coração. Então, eu tenho a cabeça tranquila quanto a isso. Por que me preocupou? E não é pelo Martinelli, eu acho que o que o Martinelli tá falando ali é 100% verdadeiro. O Martinelli em nenhum momento forçou saída, não tem qualquer histórico disso, e acho que esse não é o problema do Martinelli. Confio totalmente ali no jogador. O problema, pra mim, é o teve algumas conversas. Por quê? Martinelli tem uma idade um pouquinho mais avançada para ir para a Europa, né? O Martinelli é 2001, então ele está no ano de 24 anos dele. Não é a idade que a Europa contrata muito, mas pagando muita grana. Isso me preocupa. Vai vir uma proposta porque o Martinelli começa a entrar naquela categoria do John Arias, que eu falava que ele tem um valor muito maior dentro de campo do que no mercado. O Martinelli hoje é um volante que, jogando o que joga no Fluminense, lembrando, o Martinelli está na sua 6ª temporada. Um jogador de 24 anos que está na sua 6ª temporada de titular num clube multicampeão que disputa um dos campeonatos mais disputados do mundo. O Martinelli é titular recorrentemente. Já foi entre os melhores do Brasileirão, já passou aperto pra cacete, já foi muito criticado, e aí pontua isso aqui. 0 críticas à torcida, 0 gracinha, 0 piadinha em rede social, 0 reclamação, mãozinha no ouvido quando faz gol, nada. Impecável nesse caso o Martinelli. Esse jogador, gente, ele é pra valer 25 milhões de euros. De 8 milhões de euros. Mas não vão pagar. A Europa não vai pagar isso, né? Então esse é o meu medo, porque, né, também o Fluminense segurar o Martinelli muito e começar a virar um negócio, mas já veio proposta, eu tenho o sonho de jogar na Europa, e aí a gente entra na ladainha. Não acho que seja o mesmo caso do John Arias, tá? Mas também não acho que seja o mesmo caso do André. Esse é meu medo, entendeu? Porque o André vieram e pagaram caro. Enfim, acho que é um olhar que a gente precisa ter. O Martinelli não sai agora, mas é um jogador que acho que caminha para virar indiscutivelmente ídolo. Hoje pra mim pra muita gente eu digo indiscutivelmente, porque é um cara que já passou, como eu falei, são 6 temporadas, vindo da base, ou seja, identificado pra cacete com o Fluminense. Mas enfim, só acho que vale ligar esse alerta, porque vão vir propostas pro Martinelli. O Martinelli joga pra cacete. E provavelmente não vão vir propostas que agradem os nossos ouvidos. Torço pra estar errado, que chegue pelo 60 milhões de euros agora, Bernal e Martinelli, levam? Diz aí no chat. Vamos lá, a gente finaliza aqui falando sobre a SAF, tá? Saiu matéria, mais uma vez, lá no jornal O Globo, que tem sido a principal fonte de informações dos tricolores sobre a SAF do Fluminense, no blog do Lauro Jardim, na coluna, né, do Lauro Jardim. Os tricolores com bala na agulha para investir na SAF do Fluminense, a cota mínima é de 10 milhões de reais. Eu aqui, vocês sabem disso, só tenho abordado aquilo que a gente tem de notícia de fato mesmo, né? Eu normalmente falo da notícia, explico o que saiu e falo, olha, isso aqui a gente está olhando para a nuvem e isso daqui não, a gente está debatendo algo sério. Diz aqui na matéria que o fundo que está sendo criado para comprar a SAF do Fluminense tem hoje uma cota mínima para quem quiser investir, que é 10 milhões de reais. Você tem 10 milhões aí sobrando? Se eu juntar a moedinha até chego, mas tô só com 9 milhões e meio, não vou poder entrar. Enfim, o valor mínimo é de 10 milhões de reais. O que está sendo estudado é a venda de cotas por valores mais acessíveis, só que mais à frente. E que já há alguns tricolores com bala na agulha para serem os principais investidores. Cada um vai botar 10 milhões de reais? Não, pode botar mais. Pode botar mais, né? É o valor mínimo. Quem são eles, tá? André Esteves, o controlador do BTG Pactual, o famoso dono do BTG Pactual, que já se comprometeu, além dele, a entrar no fundo, foi o Guilherme Paes, que é um dos sócios do BTG, o Luiz Antônio de Almeida Braga, que é controlador da Icatu Seguradora, Icatu Seguros, né? Acho que geral já ouviu sobre isso, Thiago De Luca, que é CEO da Frescato, parêntese aqui, CEO da Frescato, Frescato que é patrocinadora do Fluminense hoje, tá nas omoplatas, né? Fecha parênteses, e José Zittelmann, cofundador da Absoluto Partners. E aqui diz ainda, entre muitos outros. Esses são os nomes que mais chamaram a atenção do Lauro Jardim para ele incluir na matéria. Qual que é a ideia? A administradora será a Elisa Esportes, a gente já falou aqui sobre isso, criado pela Lazuli Capital para concentrar investimentos em esporte. E ela foi escolhida pela BTG Pactual, mas a SAF ainda depende de ser aprovada por uma Assembleia Geral pelos sócios. Vamos lá, o que essa matéria traz de novo? Começa a trazer nomes. Me chama a atenção o seguinte, tá?
pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas que estão apurando sobre isso também, enfim, o Fluminense, parte da pressa do Fluminense é o medo de sair do RCE. Eu vou desenvolver isso mais à frente em algum vídeo. Porque foi uma manobra que o Fluminense fez, era uma coisa só para SAFs, o Fluminense conseguiu fazer uma manobra para poder entrar, mas a qualquer momento uma decisão da justiça pode tirar o Fluminense do RCE e a gente começar a voltar penhora, ter que pagar valores muito altos sem entrar no regime centralizado. E aí qual que é a questão hoje de SAF? A questão que sai com esses nomes, que me estranha um pouquinho, é que um dos medos que se tinha da galera que tem grana de botar dinheiro nisso era o... Como é que eu vou falar? Era o medo de ter gente... Porque assim, vamos lá. Se o Fluminense é rebaixado, a gente sabe como é que funciona torcedor de futebol. Se o Fluminense é rebaixado, na mesma hora, vai ter gente na frente da BTG, vai ter gente na frente da Icatu Seguros, vai ter gente protestando na frente da Absoluto Partners. Essas empresas devem ter tudo ali sede em São Paulo, alguma coisa assim. Vai ter gente indo na pessoa física dos investidores. E eles não queriam exatamente isso. Não queriam, né, ter essa pressão em cima deles. Então esses nomes estarem vazando, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Ou se eles mudaram de ideia, ou se isso pode acabar afastando esses caras. Sobre a cota mínima de 10 milhões de reais, eu acho que tem uma coisa interessante aí, tá? No meu olhar sobre SAF. Que é o fato de que hoje, se você dilui muito a organização, o board, os investidores, vai acabar fazendo que isso não seja... Eu até passei por um post no Twitter que definiu, acho que muito bem ali o termo, não seja uma SAF montanha-russa. Uma SAF com uma personalidade só e que seja um cara que aponta pra cá, igual aquele do Pica-Pau, March! E aí todo mundo vai pra cá. Agora mudei de ideia, vem pra cá. Com mais gente nesse board de investidores, essas mudanças tendem a ser muito mais lineares. Ou seja, isso tem um lado bom, que é, a gente não vai ver aqueles... A gente não vai ter um papai, a gente não vai ficar refém de um investimento que deu errado, de uma compra que deu errado absurda, de uma mudança completa. Os ventos vão soprar, mas a gente vai estar mais estabilizado. Por outro lado, para quem está achando que SAF vai ser uma injeção absurda de dinheiro com contratações de eu vou lá para buscar o jogador de 30 milhões de euros. Ah não, agora eu acordei e quero outro jogador de 20 milhões de euros. Não é... Por isso que eu achei essa definição lá de um perfil, acabei não anotando, tá? Mas perdão aí ao maluco que falou. Não é a montanha-russa. A gente não vai ter a subida, né? Aquela a adrenalina e tal, a felicidade de cara que tá subindo, mas também não vai ter a queda vertiginosa de, por exemplo, você ter o dono do time rasgando dinheiro igual fez o maluco lá do Cruzeiro, o Pedrinho BH com o Dudu. Aqui, ó. O amadorismo geral. Isso deve, né, colocar um freio maior tanto nos investimentos malucos, tanto também nas decisões antiprofissionais que acaba tendo quando você tem uma figura só, né? Fica mais estável a parada. Não tem aquele dinheiro absurdo entrando ali para contratações, para negociações, etc. Mas também não tem aquele problema que é o John Textor com a Eagle, e aí o John Textor empresta dinheiro e é um fundo russo e não sei o quê. Todo aquele problema. Agora, o que pode beneficiar o Fluminense? Que acho que é o principal. Essa galera parece que acredita muito no Mário Bittencourt, né? O olhar acho que é muito esse. É de ter o Mário à frente, porque é um cara que transformou o Fluminense de 19 para 25. E esse olhar que eu acho que se tem, traz um olhar provavelmente de atacar a dívida, é o que o Mário tem falado publicamente, tá? De atacar a dívida do Fluminense. E talvez isso, sem o Fluminense precisar gastar uma grana maior em dívidas, começar a ter um dinheiro maior para poder investir em contratações no próprio time de futebol. Não caio na ilusão de que nesse formato a gente vai disputar com o Flamengo. A gente já disputa com o Flamengo hoje. A gente ganhou o Carioca do ano retrasado, perdeu o do ano passado e perdeu o desse ano. Ganhou do ano antes do retrasado. E é isso, a gente tem tido uma dominância no Rio de Janeiro, o Botafogo tem um investidor, mas não liga pro Carioca.
Na Copa do Brasil a gente foi eliminado, no Brasileirão a gente terminou atrás, mas na Libertadores terminamos na frente. A competição acontece hoje. Vai ficar mais difícil? Vai. Os caras estão botando agora um patrocínio absurdo, estão ganhando mais dinheiro. Para um investidor que chegasse e botasse grana no Fluminense, hoje, pra gente competir com o Flamengo, se ele fosse bilionário, ele estaria milionário em breve. Porque não faria sentido financeiro. Então, assim, a galera que tá achando que a entrada de uma SAF hoje, com o modelo atual, vai ser pra gente poder competir com Flamengo, com Palmeiras, não é esse o cenário hoje da gente competir financeiramente com esses clubes. Só que o que vai acabar acontecendo? A gente vai ter um pouco mais de dinheiro que vai possibilitar um pouco mais de competição. A gente hoje compete em inferioridade, mas compete. Mas vai possibilitar um pouco mais de competição. É essa parada. E aí você vai precisar ter um acerto muito maior nas contratações, etc. É o que se espera que se melhore ainda nesse departamento, que a gente não rasgue dinheiro igual a gente rasgou com alguns jogadores. Enfim, essa é a minha visão sobre a SAF e do modelo que está sendo feito. Concorda, discorda, os comentários estão aqui embaixo, deixa o like, se inscreve, até a próxima. Valeu.